estamos de volta com mais um programa Marilza Del Duque em Foco aqui na Toque Online. Trazendo para vocês a Débora Lima, educadora financeira, com um assunto que tem feito o diferencial no dia a dia da minha escola, da escola dessas crianças que pensam diferente e podem dizer: ali eu faço a diferença, ali eu aprendo de verdade a falar sobre dinheiro. É sobre isso só? Não, nós temos muita coisa linda para falar nesse programa, esse e os outros que virão, porque essa profissional, ela vai fazer parte dos 4 primeiros programas, de tão incrível que é esse tema, você não pode perder. Oi, Débora, que bom que você está aqui novamente conosco para poder passar para o nosso público, um público que a gente vai construir ao longo do Marilza Del Duque em Foco, um programa que já tenho recebido tantos chamados, muitos ex-alunos, pais de alunos, ficaram impactados com o primeiro programa. Eu te agradeço imensamente por você se disponibilizar por mais um dia aqui com a gente e eu gostaria de saber de você, está pronta para entregar tudo que você tem pra gente hoje? Com certeza! Antes de qualquer coisa, agradeço muito, né, tá aqui pela segunda vez e o mês é nosso, né? O mês é nosso. A gente vai falar muito sobre esse assunto. O assunto é longo, o assunto é bom. A gente vai falar muito sobre esse assunto. Aliás, eu queria poder estar voltando ao tempo, né? Porque Diego, Camila e Mayara precisavam estar nessas aulas do GPI, nessas aulas da nossa unidade. E nem muita gente aí que eu conheço, né? Porque eu mesma não tive essa educação. Então, voltar ao passado e pensar tudo que eu deixei de aprender, que bom, né? Que os tempos mudaram. Que bom que a BNCC trouxe um tema tão importante, né? Para dentro das escolas. Mas é uma pena que muitas ainda não trouxeram pra gente, não trouxeram pro mercado, não trouxeram para as nossas crianças. Se você é dono de escola, se você é educador, pensa nisso. Vamos fazer a diferença para essas crianças. Com certeza. Eu tenho uma coisa muito importante. Não é só com os meus filhos, né, que eu fico pensando. Eu tenho os netos agora. Sim. E só dentro da escola eu tenho 3. Então, olha que diferença, né? Você tem o Danilo também, uma criança que já é um empreendedor mirim. Sim. Né? Nós construímos um empreendedor mirim, mas dessa vez parece que está sendo tudo tão diferente. As pessoas me procuraram pelo Instagram e disseram assim para mim: Marilza, eu estou impressionada porque eu nunca pensei nisso. A Débora disse que a gente precisa falar sobre dinheiro com nossos filhos. Fala para mim um pouquinho mais sobre isso, porque o nosso primeiro programa já deixou um gostinho de quero mais. Isso me deixou muito feliz. Eu queria que você pudesse entregar tudo, Débora. Passa tudo, porque muitos foram na sua página, muitos procuraram e já tivemos resultados. Sim. E não é só esse resultado que a gente quer ter, né? É como formiguinha de ir picando eles, né? Sim. E falar um pouquinho disso e contaminar, né? Sim, com certeza. E assim, um assunto que eu acho muito relevante pra gente trazer aqui, pra gente entregar um conteúdo de relevância pra você é te mostrar, pai, mãe, responsável, onde que você está errando na educação financeira do seu filho? Eu sei, muitos de vocês nunca nem pararam para pensar que poderiam estar ensinando algo. Você está ensinando alguma coisa, ok? Mesmo que seja a coisa errada. Isso eu acho que eu falei no primeiro programa. Então aqui, nesse segundo programa, a gente vai te falar o que você pode estar fazendo que está levando o seu filho para um caminho não tão bom. Né? Então, esse é o conteúdo que eu me comprometo a entregar aqui, hoje, e eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença quando você for conversar com seu filho sobre dinheiro. Nossos pais, na verdade, erraram sem ter consciência de que estavam errando. E o que acontece muito hoje em dia. Então, a gente vai trazer hoje, os pais, os responsáveis, essa consciência, ok? E a primeira coisa que eu quero falar para você, pai, sobre esses erros, é a questão da proteção. Às vezes a gente quer proteger tanto os nossos filhos, sabe? De não passar por aquilo que a gente passou. Eu acho que a nossa fase...
não é compensar. Exatamente. Eu, como fui uma mãe de casamento separado, eu queria compensar. Eu dava tudo, mas eu achava que eu estava fazendo o certo, né? E deve crescer, né? Eu acho, Sim, né? com certeza. O que acontece? Hoje a gente vê muito conteúdo falando o quê para os pais? Que a gente tem que dar um tempo de qualidade para o nosso filho, que a gente tem, né, que abraçar mais o nosso filho, ensinar mais, mas na realidade, quais são os pais? Inclusive, né, o pai que sai de manhã cedo e volta tarde, e quando ele chega, qual é o tempo de qualidade que ele tem com o filho? E aí entra a compensação, sabe? E aí entra pro meu filho não sentir tanta falta de mim, toma aqui um presentinho. Aqui, ó, agora que a gente tá na fase do álbum de figurinhas, né? Chega o pai cheio de figurinhas. Pelo menos o meu filho não vai tomar o meu tempo de descanso inconscientemente, é isso que o pai tá fazendo. Mas é maldade? Claro que não é maldade, né? Ele tá agradando o filho, porque tá trazendo aquelas figurinhas do álbum que o filho né? Faz aquela alegria quando vê o pai chegando, mas no fundo, o que o filho queria não necessita de valor monetário, sabe? Necessita de estar mais próximo, necessita de tempo de qualidade, necessita inclusive de conversar sobre o dinheiro. Então essa proteção demais, esse tempo de qualidade que a gente não tem, isso prejudica. Por quê? Porque eu acho a criança que mostra uma quantidade também exacerbada de presente, né? Sim. Porque aí, e o gasto, né? E o consumismo, que cada vez aumenta mais. Não é por aí? Você pensa desse jeito? Sim, e o que acontece? Existe uma diferença da criança começar a entender o carinho dos pais pelo carinho que ele quer receber e o carinho que o pai está dando por conta de um dinheiro. E aí ele acaba não ensinando essa questão do valor que a gente tem que dar para o dinheiro, né? Do valor que o adulto precisa dar para o dinheiro. Hoje, muitos adultos não dão valor ao dinheiro e é por isso que gastam exageradamente. Débora, no primeiro bimestre da nossa escola, logo na primeira semana, você deu um cofre para essas crianças. Esse cofre vai ser aberto agora. Eles aprenderam a poupar nesse cofre e tem um objetivo. O objetivo dele dar valor à compra daquele presente que ele quer comprar para eles. Ou seja, dentro de sala de aula, você teve alguma experiência das crianças falarem do que é caro, do que é barato? Conta um pouquinho sobre isso, porque tivemos uma aula também incrível que foi com artigos de uma marca que tem um M. Não vamos falar a marca, porque ele ainda não patrocina. O Marilza Del Duque em foco, então, né? Mas ele tem um M e eles teriam que consumir. Nesse cofre, eles vão ter esse valor? Qual era o objetivo desse cofre e como vai ser esse momento de abrir e saber o quanto tem? Na verdade, esse cofre está tratando do segundo erro que eu ia falar aqui, né? O que acontece? Muitos pais dão dinheiro aleatório para os filhos, dão dinheiro, dão a mesada, né? Sem ter o devido estratégia, sem ter a devida estratégia, né, que é ensinar a educação financeira. E aí dá o dinheiro por dar. E esse não é o objetivo de você dar o dinheiro para o seu filho. O que a gente fez com o cofre? Nós falamos para os pais conversarem com os filhos e falarem sobre o planejamento. Qual era o sonho do filho, né? O que eles estavam imaginando que eles precisavam juntar o dinheiro para no final do ano, no Dia das Crianças, ter aquele objetivo nas suas mãos. E aí, depois desse objetivo definido, toda semana, todo mês, de acordo com o que o pai combinava com o filho, ia colocando o valor ali, e agora ele vai se abrir o cofre. Entende que não é um valor aleatório que eles estão dando para o filho deles, a troca de nada? Não. Quando o filho recebe, quando a criança recebe aquele valor, entende que aquele dinheiro tem um valor ali dentro, que é um valor até emocional, sabe? O valor emocional de eu vou conseguir esperar para que no momento certo eu atinja o meu objetivo, né? Então, o segundo erro é você dar dinheiro para o seu filho sem ter um objetivo definido, sem ter uma estratégia, quando a educação financeira, ela fala muito sobre o objetivo e
estratégia. Tá vendo como é que a gente consegue falar sobre educação financeira sem propriamente estar sentado e falar assim, ó, não, agora nós vamos aprender sobre dinheiro? O shopping é um local propício para isso, né? Porque quantas vezes eu não passei isso enquanto mãe, né? Mas e eu acho que eu também não tô passando por esses momentos enquanto avó. Eu vejo que a minha filha tem tido um caminho bem assertivo, né? Mas o shopping, a gente consegue ver algumas situações dentro desse patamar. Tipo, crianças quando fazem pirraça. É claro que os meus algumas vezes fizeram, né? Dentro do shopping a gente vê muito. Se a gente pudesse ter uma câmera e gravar os pais dialogando com os filhos sobre dinheiro, ia ser muito engraçado. Sabe por quê? Porque esse é o meu grande erro, as frases prontas. Não tenho dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore. A gente passa aqui depois, né? Mais tarde a gente passa. Na volta. Na volta a gente passa aqui. Quantos vendedores, né, já escutaram isso? Gente, isso não ensina sobre finanças pra ninguém. Esse também é um grande erro, né? E tá na hora de você, pai, de você, mãe, de você responsável, entender que a gente precisa não dar desculpas, mas explicar para eles por que você não tem. Por que você não pode agora? Fala, explica para a criança o porquê, o motivo. Sabe, um outro grande erro que a gente acaba causando e tem impacto nessa coisa que eles pedem, mas criança pede muito, mas sabe por quê? Porque você não abre, claro, dependendo da idade que o seu filho tem, mas não abre a sua vida financeira para ele falar, olha, agora a gente não pode, porque nesse momento a gente está passando por um período de aperto, sabe? Então vamos segurar um pouquinho. Quando a mamãe der um ok, aí a gente volta a comprar aquele presente que você quer, mas agora a mamãe precisa da sua compreensão, o papai precisa da sua compreensão. Por que não falar? Por que esse tabu de não falar com a criança, não é? As crianças, elas entendem quando a gente leva o assunto para elas de uma maneira saudável, não é gente gritando e falando, eu não tenho dinheiro agora. Não é muito pior você falar, eu não tenho dinheiro agora, do que sentar e falar com seu filho assim. Agora, nesse momento, a gente está juntando dinheiro para aquela viagem. Você lembra? Do nosso sonho. Você lembra disso? Então, fica mais fácil, a gente consegue transmitir melhor o porquê que a gente não vai comprar agora. Só que mais fácil, na verdade, é falar que não. É dar não toda hora. Esse é o mais fácil, né? A educação, Marilza, você bem sabe disso, que não é uma coisa muito fácil. Dinheiro, então, principalmente a gente que, né, não escutou sobre isso. Mas fica essa dica. Conversa com o seu filho sobre essa questão de uma maneira mais aberta, sabe? Eu tenho uma filha de 15 anos e, mãe, eu quero uma festa assim, assim. Filha, olha, as nossas condições hoje são essas. E aí, a gente tem um sonho, você lembra? Que é ir para lugar tal, para lugar X, para lugar Y, ou comprar algo. Então, a gente pode fazer o seguinte, aí entra o planejamento. Agora, tem que cumprir o planejamento, tá? Não pode falar que vai fazer e não fazer. Não pode ser uma desculpa, apenas porque eu aprendi lá no Marisa Del Duque que eu tenho que conversar. Né? Então eu vou conversar, mas eu não vou cumprir. Aí tá outro erro, tá vendo quanto erro? Mas é muito complicado mesmo, né? Olha, eu vejo assim, hoje, empreender, né, nesse país é muito difícil. Eu tenho planejamento. Hoje, quando eu sento, abro o meu dashboard, que eu olho a minha planilha financeira, que eu tenho uma previsão, eu penso, poxa, eu queria tanto oferecer isso, mas eu ainda não posso. A instituição, ela é um filho. Eu sou a mãe. Eu preciso planejar a minha empresa. Eu preciso planejar o que é feito para eles, o que será dado para eles. Débora, em sala de aula, quantas cobranças você escuta das suas crianças? Eu presenciei uma cena no varal do terceiro bimestre agora, que foi um aluno do 2º ano te pedindo desconto. Ele pediu desconto, ele disse que aquele produto estava caro. Foi um planejamento?
ele estava planejado a gastar X, ele economizou. Você está entendendo esse olhar que eu tenho? Por quê? Porque eu fiquei emocionada, o pai ficou surpreso. E o pai falou, caramba, ele é bom de negócio, ele está pedindo desconto. Então, assim, isso faz parte de um planejamento, isso faz parte de uma criança que entendeu na sala de aula as suas colocações, o que a família oferece, porque a gente percebe uma família estruturada ali, né? Sim. E como você vê essa condição desse aluno de 8 anos? Na sala de aula, eu falo muito sobre a questão da negociação, da pesquisa de preços, do pedir desconto, sim. E por quê? Porque isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. A criança precisa, a partir de agora, já entender que não é vergonha nenhuma pedir desconto, não é? Por que as pessoas não pedem desconto? Talvez porque tenham algum tipo de vergonha, alguma coisa assim. Não. Essa criança já entendeu que ela está cuidando da saúde financeira dela, sabe? Pensar nisso agora já vai fazer a família dela colher bons frutos. Olha o que a Marilza falou. O pai ficou impressionado. Provavelmente, não estou falando que isso não acontece na casa dele, mas provavelmente não é uma coisa que ele deve ter aprendido em casa. Ele aprendeu na escola. Tá vendo como é importante você falar sobre isso com o seu filho? Tá vendo como é errado você não falar sobre isso com o seu filho? Você acaba subestimando o seu filho, achando que ele não vai conseguir, que ele é muito novinho para falar dessas coisas. Esse é um erro também. Você achar que o seu filho ainda é muito infantil para tratar desses assuntos. Enquanto dentro de sala de aula a gente já enxerga esse desenvolvimento, a gente já enxerga esse resultado. E se você começar a falar sobre isso na sua casa, você também vai conseguir enxergar esse desenvolvimento no seu filho. É o futuro deles, né, Débora? Com certeza. Débora, eu quero te agradecer por mais esse momento incrível e deixar aqui para vocês as redes sociais da Débora, para que vocês possam acompanhar, assistir as lives, as dicas que ela dá diariamente e que nós possamos também alcançar cada vez mais outras famílias, outras escolas, outros educadores. Compartilhe o nosso link, a minha rede social está aqui na tela. Débora, qual é a sua rede para que possam te procurar? Vocês podem me encontrar no Instagram, @debora.finanças em família. Vai ser um prazer receber vocês lá. Pode me chamar no direct, eu sou super acessível e a gente vai bater aquele papo. Além de que lá já tem muitas dicas, né? Bastante, né? Eu aprendo muito ainda até hoje. E cada vez que a gente senta para discutir um temazinho da sala de aula, eu vou aprendendo cada vez mais. Muito obrigada por mais esse encontro incrível que nós tivemos hoje. Esse é o Marilza Del Duque em Foco. Eu te espero no próximo programa aqui na Toque Online.